Antes de nos entregarmos em oração, convido você a silenciar sua alma por um momento. Respire fundo, abra o coração e permita que as palavras de Deus penetrem na sua mente e espírito. A vida, como todos sabemos, é imprevisível. Muitas vezes, ela não segue o roteiro que cuidadosamente escrevemos. Um dia estamos celebrando vitórias, sorrindo, transbordando de alegria, e de repente, somos surpreendidos por desafios que nos fazem questionar o caminho, a direção, o motivo das coisas não acontecerem como planejamos. Na minha própria caminhada com Deus, vivi essa tensão. Momentos de beleza e lágrimas, de estabilidade e incertezas, de surpresas que jamais poderia imaginar. Fiz planos, escrevi metas, sonhei com futuros brilhantes, orei intensamente por mudanças, acreditei com toda a minha força que tudo se encaixaria como eu desejava. E sim, algumas vezes o céu se abriu e Deus respondeu de forma clara e poderosa. Mas outras vezes, o silêncio veio. As portas permaneceram fechadas. A espera foi longa e dolorosa. Foi nesse lugar de aparente ausência que comecei a aprender uma das lições mais transformadoras da minha vida. Eu posso planejar, sonhar, me esforçar, mas no fim, é somente o propósito de Deus que permanece. Em Provérbios capítulo 19, versículo 21 está escrito: Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor é que prevalecerá. Esse versículo me confronta e ao mesmo tempo me conforta. Se essa palavra já tocou seu coração, comente: eu confio nos propósitos de Deus. Quando olhamos para esse versículo de Provérbios, percebemos o quanto a nossa humanidade é limitada. Fazemos inúmeros planos, estruturamos projetos, desenhamos nossos próprios mapas, e ainda assim, muitas vezes, somos levados por caminhos que jamais cogitamos. É natural querermos ter o controle das coisas. A nossa mente busca segurança, estabilidade, previsibilidade. Gostamos de saber o que vai acontecer amanhã, na próxima semana, no próximo ano. Porém, Deus nos chama para uma jornada de fé, onde o controle absoluto não está em nossas mãos, mas nas dele. E sinceramente, essa não é uma entrega fácil. Abrir mão do controle pode gerar medo, insegurança e até mesmo frustração. Muitas vezes, insistimos em fazer as coisas do nosso jeito, sem perceber que o Pai tem uma visão muito mais ampla do que nós. Ele enxerga além do presente, além das nossas limitações, além do que conseguimos compreender. Foi somente depois de muitas experiências, algumas dolorosas, outras surpreendentemente belas, que comecei a entender que os nãos de Deus também são bênçãos. As portas que Ele fecha não são rejeições, mas proteções. Os desvios que Ele permite não são punições, mas direções que nos conduzem ao centro da Sua vontade. Hoje, olhando para trás, consigo perceber. Muitas das coisas que pedi a Deus, se tivessem acontecido, poderiam ter me afastado dele ou me levado por caminhos perigosos. A vontade dele sempre será melhor do que a nossa, mesmo quando não conseguimos enxergar isso no momento. Se você já viveu algo assim, comenta aqui: a vontade de Deus é perfeita. Essa consciência transformou a minha maneira de orar. Antes, minhas orações eram cheias de pedidos específicos, como se Deus fosse um realizador dos meus desejos. Eu dizia: Senhor, faz assim, abre aquela porta, dá-me exatamente isso. Mas aos poucos, fui entendendo que a oração não é sobre convencer Deus a fazer a minha vontade, mas sobre alinhar o meu coração à vontade dele. Hoje, quando dobro meus joelhos, ainda apresento meus desejos, claro. Afinal, somos seres humanos e temos sonhos, necessidades, expectativas. Mas, acima de tudo, aprendi a dizer: Senhor, faça-se a tua vontade, porque sei que ela é boa, perfeita e agradável. Esse versículo de Provérbios não anula os nossos planos. Deus não está dizendo para não planejarmos, para não sonharmos ou não estabelecermos metas. Pelo contrário, a Bíblia valoriza a sabedoria e a prudência. Mas o texto nos lembra de que no final das contas, quem tem a palavra final é Deus. E isso traz descanso. Sim, descanso. Saber que não preciso carregar o peso de controlar tudo, que não preciso acertar sempre, que não preciso ter todas as respostas.
Deus é quem dirige os meus passos. Ele é quem sustenta a minha vida. Se você confia que Deus está no controle da sua vida, escreve aqui nos comentários: eu confio no Senhor. Ainda assim, confiar em Deus não significa que o caminho será sempre fácil ou confortável. Muitas vezes, Ele nos conduz por trilhas íngremes, por desertos silenciosos, por vales escuros onde a nossa única luz é a sua promessa. Lembro-me das histórias que encontramos na Bíblia, como a de Abraão, que deixou sua terra sem saber para onde iria, apenas porque Deus lhe pediu. Ou de Moisés, que guiou o povo pelo deserto durante 40 anos, mesmo sem ver a terra prometida de imediato. Essas histórias nos mostram que a vida de fé não é sobre clareza total, mas sobre confiança plena. O apóstolo Paulo também nos lembra disso ao dizer: andamos por fé e não por vista. Essa é uma das maiores lições que o Senhor quer nos ensinar. Confiar sem precisar entender tudo. É como atravessar um corredor escuro, sem ver o fim, mas com a certeza de que Deus está segurando a nossa mão. Ele não promete que nos revelará todos os detalhes, mas promete que nunca nos deixará sozinhos. Então, quando a ansiedade bater, quando o medo quiser dominar, lembre-se: Deus é fiel. Ele cumpre suas promessas, mesmo que demore, mesmo que o caminho não faça sentido aos nossos olhos humanos. Se você crê que Deus nunca falha e sempre cumpre suas promessas, escreva nos comentários: Deus é fiel. Pense também em Jonas. Ele sabia exatamente o que Deus queria dele, mas decidiu fugir, deixando que o medo falasse mais alto que a obediência. Mesmo assim, Deus, com sua infinita misericórdia, o alcançou no meio do caos, dentro do ventre de um grande peixe, e o trouxe de volta ao propósito que havia preparado. Ou veja Noé, que construiu uma arca enorme em obediência a uma palavra de Deus, mesmo quando nunca havia chovido antes. Para muitos, ele parecia louco, mas sua confiança salvou a sua família e deu início a uma nova história para a humanidade. Esses exemplos servem para nos lembrar que obedecer nem sempre será lógico aos olhos do mundo. Confiar em Deus pode parecer uma loucura, mas é a loucura que salva, que transforma, que restaura. E há também a história de José, vendido pelos irmãos, traído, esquecido na prisão. Aos olhos humanos, parecia que sua vida era só um erro atrás do outro, um sofrimento sem fim. Mas Deus estava no controle de cada detalhe, e usou tudo aquilo para levá-lo ao trono do Egito, transformando dor em propósito, traição em honra, sofrimento em redenção. Assim também é conosco. Quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando nos bastidores. Ele não desperdiça nenhuma lágrima, nenhum sofrimento, nenhuma perda. Se você acredita que Deus transforma a dor em propósito, declare nos comentários: eu confio no agir de Deus. Agora pense em você. Quantas vezes já sentiu vontade de desistir? Quantas vezes já pensou que não aguentaria mais, que era o fim? Mas olhe só. Você está aqui, lendo essa mensagem, firme, mesmo com todas as batalhas que enfrentou. Isso não é força sua, é a mão de Deus te sustentando. A palavra diz em Isaías, capítulo 41, versículo 10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Não é sobre o quanto você consegue suportar, mas sobre o quanto Deus é poderoso para te levantar quando você cai. Não é sobre os seus méritos, mas sobre a graça dele que te alcança, mesmo quando você se sente fraco e indigno. Deus não te escolheu porque você é forte. Ele te escolheu para te fazer forte. Então, não desista. Não entregue os pontos. Ainda há promessas de Deus para se cumprir na sua vida. Se você crê nisso, escreva nos comentários: eu não vou desistir. Deus está comigo. Quando confiamos nos nossos próprios caminhos, acabamos muitas vezes frustrados. Nossos planos são limitados, nossa visão é pequena, mas os caminhos de Deus são perfeitos e maiores do que podemos imaginar. Como está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Você percebe?
Enquanto você se preocupa com o hoje, Deus já está cuidando do amanhã. Enquanto você tenta resolver tudo com as suas forças, Deus está preparando algo muito melhor, muito além da sua capacidade. Confiar em Deus é um exercício diário de entrega. Não significa que você não deve fazer planos, sonhar ou trabalhar pelos seus objetivos, mas significa que, acima de tudo, você reconhece que o controle final está nas mãos do Senhor. E quando as coisas não saírem como você esperava, respire fundo e declare: Deus, eu confio em Ti, mesmo sem entender. Deus honra quem confia, quem entrega, quem se submete à sua vontade, mesmo quando ela parece difícil ou incompreensível. Se você quer aprender a confiar mais em Deus, comente agora: Senhor, eu confio em Ti. E quando a dor apertar, quando as lágrimas caírem e o medo tentar dominar o seu coração, lembre-se: Deus nunca abandona os seus filhos. Ele está ao seu lado nos momentos de alegria e também nos momentos de aflição. Como está escrito em Salmos capítulo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Mesmo quando você não sente, Ele está presente. Mesmo quando o silêncio parecer pesado demais, Ele está trabalhando. Às vezes, o silêncio de Deus não significa ausência, mas sim preparação. Ele está moldando o seu caráter, fortalecendo a sua fé, ensinando você a depender mais dele e menos das suas próprias forças. Por isso, não tema. O Deus que prometeu é fiel para cumprir. Ainda que você esteja atravessando o vale da sombra da morte, não tema mal algum, pois Ele está contigo. O seu cajado e a sua vara te consolam, te protegem e te guiam. Agora, respire fundo e repita comigo: Senhor, mesmo na dor, eu confio no Teu amor. Mesmo na dúvida, eu me apoio na Tua fidelidade. Se você crê nessa palavra, escreva nos comentários: Deus é fiel. Deus é fiel. Essa é a verdade que sustenta aqueles que confiam no Senhor. A fidelidade de Deus não falha, não muda, não depende das circunstâncias. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13 está escrito: Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Isso significa que mesmo quando você fraqueja, quando você duvida, quando pensa em desistir, Deus permanece fiel. Ele te ama com um amor eterno, incondicional, que não se baseia em quem você é, mas em quem Ele é. Você não está sozinho nessa batalha. Por isso, levante-se, seque as lágrimas, ergue a cabeça e continue caminhando. A vitória não depende da sua força, mas da força dele que opera em você. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo declara: Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou uma obra linda na sua vida, e Ele vai completá-la. Não pare agora. Não desista. Deixe essa palavra penetrar no seu coração e transforme a sua vida. Se você sente que essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Declare isso com fé. A sua palavra tem poder, e quando você profetiza a vitória, o céu se move a seu favor. Lembre-se do que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não existe gigante grande demais que Deus não possa derrubar. Não existe porta fechada que Ele não possa abrir. Não existe ferida que Ele não possa curar. Deus está com você, agora, neste exato momento. Ele te sustenta com a sua mão poderosa. Como diz em Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa é para você. Segure firme na mão de Deus. Permaneça firme na fé. O milagre está a caminho. Deus já está trabalhando nos bastidores, organizando tudo, preparando o melhor para você. Creia. Agora, respire fundo e declare novamente com convicção: Eu não vou desistir, porque Deus é comigo. Você não está sozinho.
Guarde essa verdade no seu coração. Mesmo quando tudo parece escuro, silencioso e sem direção, Deus está ao seu lado, caminhando com você em cada passo. Ele conhece suas lágrimas, ouve suas orações e vê aquilo que ninguém mais vê. O seu esforço, sua luta, sua dor. Mas também vê a sua fé, mesmo que às vezes pequena e vacilante. Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 20: E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Não apenas nos dias bons, mas também nos dias difíceis. Não importa o tamanho do seu fardo, Deus promete te ajudar a carregá-lo. Como está escrito em Salmos capítulo 55, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Essa palavra é para você. Deus não falha, Deus não se atrasa, Deus não te abandona. Quando o medo tentar te paralisar, lembre-se. O amor de Deus lança fora todo medo. Quando a ansiedade quiser dominar o seu coração, lembre-se. A paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar a sua mente e o seu coração. Não se desespere, não desanime, não recue. A sua vitória está a um passo da sua perseverança. Deus está te conduzindo a um tempo de cura, restauração e milagres. Por isso, levante-se agora mesmo e declare: Eu não estou sozinho, Deus está comigo. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Deixe um amém nos comentários e escreva: Deus está comigo. Assim eu saberei que essa palavra foi para você. Você é mais forte do que imagina. Muitas vezes, as lutas que enfrentamos parecem maiores do que a nossa capacidade, e até pensamos: eu não vou aguentar, eu não consigo. Mas eu quero te lembrar: em Cristo, você pode todas as coisas. Filipenses capítulo 4, versículo 13 declara: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa força não vem de você, mas daquele que nunca falha, que nunca se cansa e nunca perde uma batalha, o Senhor dos Exércitos. Não se deixe enganar pela sua fraqueza momentânea. Deus escolhe justamente os fracos para confundir os fortes, os improváveis para realizar o impossível. Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sua dor, sua luta, sua fraqueza, tudo isso é um cenário perfeito para o poder de Deus se manifestar na sua vida. Você não precisa ser perfeito, não precisa ter todas as respostas, não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa confiar. Confiar que Deus está à frente, que Ele está trabalhando, mesmo quando você não vê. Lembre-se, as maiores vitórias vêm depois das maiores batalhas. Não desista. Levante-se, respire fundo e declare agora com fé: O Senhor é a minha força e a minha vitória. Que essa mensagem encha o seu coração de esperança e coragem. Se ela falou com você, curta, compartilhe com quem precisa dessa palavra e escreva aqui nos comentários: A minha força vem do Senhor. Deixe seu amém e seu glória a Deus e fortaleça essa corrente de fé.